Boa noite, amigos, tudo bem? Faz um tempão que eu não faço nenhum tipo de vídeo, né? Esse ano de 2022 ele foi bem complicado, bem difícil, né? Eu tive os problemas de saúde familiar, perdi meu pai e a coisa foi bem difícil esse ano. Então, eu nas minhas atividades normais, eu sou especialista em irrigação, tenho uma empresa de irrigação e acompanhando os projetos de irrigação que eu tenho feito com meus clientes, eu sempre observo a utilização de alguns produtos, de alguns fertilizantes ou adjuvantes no desenvolvimento de planta, na questão nutricional, bem como também na questão fitossanitária. E há um bom tempo eu tenho acompanhado um produto que não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, né? Foi utilizado há muito tempo no Japão, na realidade começou a ser produzido por lá, né? Que é o extrato pirolenhoso. O que vem a ser o extrato pirolenhoso? O extrato pirolenhoso é o resultado da condensação da fumaça da queima de madeira ou material vegetal, tipo cascas de arroz, como era feito no Japão, sem a presença do oxigênio, né? Essa queima é feita em estufas, em fornos preparados para esse tipo de queima e ocorre em uma determinada estrutura desses aparelhos a condensação da fumaça. Essa fumaça ela é captada a temperaturas entre 80 e 150 graus Celsius e a condensação dela forma um extrato riquíssimo em ácidos carboxílicos e outros complexos da queima da celulose, ligninas e etc. Até então ele era utilizado, pontuado no mercado como um produto de controle fitossanitário. Ele tem uma eficiência grande na repelência de alguns insetos, né? E isso fez com que ele, no meu ponto de vista, fosse pontuado erroneamente no mercado. Dependendo das suas características de produção, ou melhor falando, da faixa de temperatura da qual é coletada, condensada a fumaça, que varia de entre 80 e 150 graus Celsius, você pode ter presente no extrato pirolenhoso uma concentração maior ou menor de alcatrão. O alcatrão ele é bem complicado para as plantas, ele pode ser fitotóxico e aí, embora tenha um efeito de repelência bastante interessante, essa concentração de alcatrão que tem dentro do produto que dá uma característica de utilização no controle de algumas pragas. E aí, acompanhando alguns clientes meus de uva, clientes de fruticultura em geral, manga, eu me deparei com uma situação onde eu tinha visitado uma propriedade que tinha um produtor que cedeu o acesso de sua propriedade para um cliente meu captar água na barragem de Sobradinho. Na ocasião, eu fui visitar a sua propriedade para identificar a captação e fazer os projetos necessários para a construção de canais e pós-captação. E me deparei com a intenção desse produtor em fazer a implantação de uva em sua área. Qual foi meu pensamento principal? É uma área que já vinha sido plantado cebola, um cultivo bem intensivo na região, no sentido de que tem muita gente plantando, mas que usa um nível tecnológico, às vezes, ainda, embora tenha grandes tecnologias de plantio, mas às vezes a questão de nutrição, de química de solo, ela é esquecida, e o solo era mas bem complicado. E no meu sentimento, meu coração, quando eu vi ele falar, vou plantar uva, eu pensei dentro de mim, vai se acabar, vai ter prejuízo, não vai para frente. Passou-se o momento, nós fomos embora e eu retornei os trabalhos 60, 90 dias depois e fui visitar a propriedade já para fazer a execução de algumas obras. E me deparei com a latada de uva implantada. E debaixo da latada de uva um plantio de melancia que ele fez para fazer uma fonte de recurso rápido. E me espantei com o resultado que eu vi naquela área. E a primeira coisa que eu perguntei, eu disse, amigo, Deus abençoe sua uva, abençoe sua melancia. E
mas me responda, foi o que você fez. Ele apontou para um profissional que estava fazendo parte da nossa equipe, que eu não conhecia seu trabalho até então. Eu indico alguns profissionais que fazem trabalhos paralelos e eu indiquei o consultor da cultura da uva. E este consultor, por conseguinte, indicou esse profissional, que é um excelente profissional de campo, e ele fez a utilização, a recomendação para este produtor que cedeu acesso. Ele também foi contratado pelo grupo que me contratou para ceder o acesso da água do outro produtor e fez umas recomendações do uso de extrato pirolenhoso. Qual não foi meu espanto quando eu cheguei na propriedade, a latada de uva recém-plantada, com 60 dias, toda a uva no arame, um padrão de vigor absurdo e uma melancia embaixo extremamente uniforme, bem desenvolvida, não tinha diferença entre tamanhos de frutos, praticamente frutos com o mesmo peso, 6, 7, 8 quilos, todos iguaizinhos assim, um coladinho no outro. E aí eu fiquei pensando, o que foi que esse cara colocou aqui? Eu perguntei, o que foi que você fez? Ele disse, eu recomendei extrato pirolenhoso. E eu disse, sim, como você recomendou? Para que objetivo? Ele disse, não, eu mandei aplicar 1 litro no solo, porque a recomendação normal é uma diluição entre 500 e 800 vezes, segundo trabalhos científicos feitos com a utilização do produto, onde se chegou a uma faixa de trabalho ideal com maiores resultados, com maior significância, com diluições entre 500 e 800 vezes, ou seja, 5 ml a 8 ml por litro. E eu identifiquei uma coisa que o produto tem, que eu acho que alguns profissionais que trabalham ele na área não tinham percebido. Ele não é apenas um produto que tem as características de controle fitossanitário, na repelência de alguns insetos, mas ele, por ser um extrato com ácidos carboxílicos, muito ricos em ácidos carboxílicos, ele é um produto que tem um pH de entre 2,2 e 2,7, 2,9, dependendo daquilo que eu falei de como ele é produzido, na faixa de temperatura que você pontua ele. E isso faz o quê? O que é que o ácido orgânico, o ácido pirolenhoso faz no solo? Você tem uma atuação no complexo de troca, onde o ácido entra baixando o pH, fazendo com que o solo libere alguns nutrientes que estão adsorvidos ao solo, tipo cálcio, magnésio, fósforo, e liberem isso para o complexo de troca, liberem isso para a solução do solo. E a planta vai ter ali o nutriente que ela precisa para seus processos fisiológicos para se desenvolver. Então, eu observei resultados expressivos, crescimento vegetativo, e conversando com as pessoas que estão utilizando, os profissionais, eu fui visitar outras áreas e vi respostas impressionantes em floração, em frutificação e desenvolvimento. Então, no meu ponto de vista, como engenheiro agrônomo, eu tenho a obrigação de testar produtos, identificar onde é que eles são melhores posicionados, e na minha experiência, esse produto ele é um condicionador do ambiente produtivo, porque eu transformo o solo em um ambiente extremamente propício para a cultura absorver seus nutrientes em todos os seus processos de absorção, seja fluxo de massa, difusão ou qualquer um outro. E além disso, eu deixo um ambiente também ideal para o desenvolvimento de micro-organismos, né? Os micro-organismos encontram um pH de desenvolvimento ideal, onde eles vão decompor a matéria orgânica, vão disponibilizar seus metabólitos para as plantas e elas vão desenvolver. Então, assim, outras pesquisas, eu fui atrás de pesquisas científicas para ter embasamento, eu não falo nada que eu não tenha ido atrás, e aí eu observei que algumas pesquisas pontuaram o fósforo, que é um dos nutrientes que mais são complicados na nossa agricultura, nossos solos, é uma característica nossa, o fósforo fica absorvido com bastante energia as argilas e não fica disponível na sua fonte normal para as plantas, e precisa que haja alguma forma de trocar. Como o produto tem um pH ligeiramente ácido, ele entra no complexo sortivo, fazendo com que haja uma troca e o solo libere o fósforo absorvido. E todas as pesquisas observadas, a migração, a quantidade, percentuais de fósforo em profundidade foram aumentadas exponencialmente.
tipo de 0 a 40 centímetros em quantidades expressivas. E depois foram feitas análises foliares que identificaram que o incremento de alguns nutrientes nas folhas eram muito superiores ao normal. Por quê? O produto disponibilizou o que estava no solo, a planta absorveu, foi para seus processos metabólicos, estavam nas folhas, estavam nos todos os outros tecidos, e a planta teve um resultado de excelência, de produção vegetal, desenvolvimento vegetativo, teve um incremento na produção, na floração, e eu observando estes resultados, me veio a necessidade de testar. Testar porque uma coisa é você ouvir depoimentos de empresas comerciais não querendo falar mal delas, mas existe sempre em todo produto industrializado o objetivo de vender e ter lucro, mas eu como profissional da consultoria, da agricultura, eu não posso me permitir a simplesmente aceitar esses argumentos. Eu tenho que pesquisar, estudar para poder passar uma recomendação para as pessoas que me ouvem, os meus consultados, ou até meus amigos e até alguns outros que curtem da mesma coisa que eu curto, que é as ornamentais, bonsai, etc. E isso aí tem sido, eu testei minhas plantas, né? Agora está à noite, eu estou muito empolgado em falar isso, já vem um tempo que eu estava prometendo, e aí eu não tenho agora, devido a estar escuro, vocês não vão identificar alguns detalhes que amanhã eu vou fazer outro vídeo postando. Então eu testei o produto, eu pedi uns 2 litros ao representante comercial, ele me deu nessa garrafa PET, né? Eu já tenho utilizado como eu lhe disse, eu vou testar antes de passar algum tipo de depoimento, ou dar algum tipo de depoimento, e eu venho testado em minhas plantas, e algumas tiveram resultados absurdos. Eu tenho plantas aqui, que eu moro em Petrolina, Pernambuco, eu tenho um clima extremo aqui, eu tenho temperaturas que chegam até 40 graus, umidade relativamente baixa. Aqui tem uma alta demanda evapotranspirativa, faz com que a planta cresça muito rápido. Mas algumas espécies que vieram de outras regiões, adaptadas a outras regiões, vieram aqui, eu tenho dificuldade de fazê-las florar. Eu tenho plantas aqui que eu tenho alguns espécimes, por exemplo, de Calhandra espinosa, que floram normalmente. E tem outras que nunca floraram, estão comigo há 3, 4 anos. E eu tenho certeza que é um arranjo nutricional, um substrato um pouco mais pobre, alguma coisa do tipo. A planta que também não estava em condições de reservas para fazer a floração. Mas em 3 anos, né, já era para ter acontecido alguma coisa. Por mais que singela ou incipiente, deveria ter algum tipo de floração. Eu apliquei neste pulverizador de 1,5 litro, eu apliquei o equivalente a 2 tampas de Coca-Cola. 2 tampinhas dessa daqui eu apliquei. Dá mais ou menos uns 7 ml, 6 ml aí em média. Eu pulverizei todas as plantas e molhei o substrato. Molhei bem, molhei bastante. E no dia seguinte eu tive plantas que nunca haviam florado ou floraram apenas um exemplar, uma florzinha, 2, encherem de flores. Eu tenho uma Azalea Satsu que só tinha uma florzinha, às vezes colocava 1, 2 florezinhas em um período de 6 meses, 8 meses, e eu pulverizei e hoje ela tem uma infinidade de flores. Eu fiz isso com uma espécie de orquídea que eu comprei e nunca havia florado. Ela está aqui atrás, vou ver se eu consigo mostrar, pelo menos essa eu consigo. E nunca havia florado. Eu banhei o substrato, isso tem 1 semana e 2 dias. E ela florou, já está botando a 2ª, 3ª flor. Eu tenho aqui também rosas do deserto. Eu gosto de algumas cores de algumas flores e eu tento fazer o cruzamento para ver o que sai. E eu tinha uma variedade aqui, uma espécie, eu tenho 2 que nunca floraram e uma que é bem acanhadazinha, travada literalmente. A primeira eu pulverizei todas, banhei da mesma forma, com a mesma concentração. As que já haviam florado, floraram bastante. Essa que nunca florou, da noite para o dia, encheu-se de botão floral. É importante eu pontuar aqui que o produto não interfere no arranjo hormonal da planta, absolutamente. Mas ele faz com que a planta absorva os nutrientes disponíveis no solo. Ele, de certa forma, trabalha com a química da planta e faz com que induza a produção ou o aumento de produção de alguns aminoácidos que vão contribuir para a produção dos hormônios necessários para a floração, entendeu? Então isso faz com que a planta rapidamente dê uma resposta. Isso é uma coisa impressionante. E essa planta florou, nunca havia florado. E eu tenho observado isso em outras culturas. Então,
eu vim aqui falar para o pessoal, vou passar isso para o YouTube, vou passar isso nos grupos. O produto, ele é comercial, diversas empresas o produzem, fabricantes o produzem. O que me representa a minha região é um produto específico. Amanhã eu mostro a embalagem dele. Hoje eu tenho só ele aqui na garrafa PET, tá? Ele tem uma característica, o aroma dele é como se fosse um barbecue, uma coisa queimada. Eu acho até gostoso. E a gente pulveriza isso, não tem sintomas de fitotoxidez, não queima a folha, não causa nenhum problema com a microbiota do solo, porque afinal de contas ele deixa em condições da biologia, os fungos e bactérias existentes no solo, a decompor a matéria orgânica, liberar para as plantas. Então assim, é uma coisa muito, mas muito, muito especial. Eu tô fazendo esse vídeo hoje, vou fazer mais uns 2 ou 3 mostrando a vocês. Eu tenho aqui resultados realmente espetaculares. Vocês, ao procurarem o produto, caso alguém se interesse, é uma coisa orgânica, tá? Não tem químicos, ele é oriundo de material orgânico, né? E isso é uma coisa maravilhosa para gente que trabalha com ornamentais, né? Então, o que acontece? Você tem um produto que tem uma ação adjuvante no setor produtivo, no ambiente produtivo, no solo, na relação solo-planta, né? Você tem ainda, se você quiser pulverizar, você tem um efeito fitossanitário, além de ele ajudar, a planta absorve ele na folha também, ele tem um desenvolvimento muito bom. E você observa também a repelência de algum tipo de insetos, né? Afídeos, mosca branca, cochonila, pulgão e alguns outros, você consegue ter a repelência disso. Eu não fiz nenhuma avaliação fitossanitária ainda, mas eu vou fazer. A minha primeira e minha maior intenção é fazer essa questão do ambiente do solo, porque esse para mim é o mais importante. Então, gente, é isso aí. Eu vou fazer outro vídeo, vou postar aqui para vocês. Esse extrato pirolenhoso, se vocês entrarem no Google, extrato pirolenhoso, vão aparecer diversos trabalhos científicos, recomendo lê-los. Vocês vão ver produtos comerciais, o preço varia em torno de R$ 25 o litro. Mas o que aplica nas ornamentais é tão pouquinho que 1 litro vai durar uma eternidade. Aplica uma vez por semana, é semanal, né? E vocês vão observar diversos empresas que têm o ácido pirolenhoso. Eu só gostaria de relembrar que, dependendo da concentração de alcatrão que tenha dentro do extrato pirolenhoso, ele pode trazer algum problema de fitotoxidez. Então é importante identificar a concentração de ácido de alcatrão contida no extrato pirolenhoso. No mais, é um espetáculo. Mas eu vou relembrar outra coisa: não existe produto milagroso. Não existe produto milagroso. A nutrição tem que existir, orgânica, biológica e até química, os adubos de liberação lenta, substratos bem preparados, é importante, matéria orgânica, a parte física para que haja drenagem, aeração do substrato para que a raiz desenvolva e a planta tenha um ambiente ideal, e a parte sanitária também, tá certo? Então assim, não existe milagre, existe produtos bem concentrados, bem aplicados em momentos adequados ou com recomendações adequadas para que você tenha o objetivo conquistado, que é a planta desenvolver bem, tá certo? Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui, ó, vocês conseguem ver ali, ó, aquela orquídea, eu a comprei em Recife e trouxe para cá e ela nunca florou. Eu apliquei o produto e em 48 horas ela estava florando. Tem outra orquídea lá na frente que já havia florado, eu também apliquei nela, mas ela botava um cachinho, ela veio cheia de flores. Então assim, é uma coisa bem impressionante. Minhas plantas responderam bem. Esse ano que passou eu não fiz nenhum tipo de intervenção. Eu não fiz poda de raiz, eu não fiz adubação, eu praticamente larguei. Eu tive tantos problemas que eu não podia olhar para elas, só fazia molhar. Então tem plantas aqui que eu preciso fazer poda, reestilização, aramação, posicionamento de ramos, eliminar ramos. Preciso fazer com que as plantas voltem ao que eram. E não fiz nada, apliquei em todas e o resultado foi um boom de crescimento vegetativo. Isso para mim é muito bom porque fizeram com que elas dessem uma crescida, uma desenvolvida, e eu precisava disso. Então pessoal, é isso aí, boa noite.
eu estou à disposição, qualquer dúvida, todo mundo está lá, pode fazer contato, eu atendo todos, eu ajudo todos e estou à disposição, beleza? Valeu, boa noite a todo mundo e pesquisem, estudem. Não ouçam apenas rótulos, nem apenas a venda. Entendam que o que você está aplicando precisa de um conhecimento, e o conhecimento é o que faz tudo dar certo, beleza? Valeu, pessoal!